Amém, amados? Eu sei que muitos não gostam de fazer isso, o pastor tem essa mania, mas eu vou pedir que você dá um toquezinho para quem está do teu lado e diga: saia da sombra. Talvez você não tenha tido... Eu vou fazer algo mais ousado agora. Você diga assim, olha, venha para o sol, fala. Naturalmente que essa sombra não é as nossas paineiras aqui de Santos, né? Ali dos jardins da praia, deliciosa, sentar embaixo do banquinho daquele. E naturalmente que esse sol não é essa estrela que alumia o nosso pequeno planeta azul. Eu estou falando de uma sombra de alguém que se escondeu da vida. Eu estou falando de um sol que é a luz do mundo, que é Jesus. Amém, amados? Então saia dessa sombra, do escondidinho da vida, e venha para a luz brilhante do Senhor Jesus. É disso que eu quero tratar com os irmãos hoje, quando eu leio o profeta Jeremias, e ele diz, da parte do Senhor: há esperança para o teu futuro. Você pode dizer isso? Pode dizer isso agora para quem está do teu lado, com toda a convicção: há esperança para o teu futuro. Ore com alguém que está do teu lado rapidamente, faça uma oração poderosa, interceda por essa vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Por gentileza, podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Amém. Final de ano, queridos, nós temos aqui uma nova perspectiva. Você pode dizer 31 para 1º de janeiro, é apenas um dia após o outro, e de fato é, no calendário. Mas, como eu tenho dito, é verdade que sempre que encerramos um ciclo, seja ele qual for, nós costumamos avaliar aquilo que passou e olhar para frente com algumas expectativas, não sem algumas frustrações daquilo que não fizemos quando tínhamos planejado fazê-lo. Mas olhamos para frente com uma perspectiva renovada, aplicamos muitos princípios da palavra de Deus nessa época do ano, nesse novo ano que virá, certamente. Não nos iludimos com isso, temos o pé no chão, mas é sempre importante entendermos o que a palavra de Deus diz. Esse contexto é o contexto de Jeremias, capítulo 31, versículo 17. Quando Deus diz para o povo, diz para Israel no caso: há esperança para o teu futuro. Eles vinham passando por uma fase muito difícil, né? Também por momentos de cativeiro tremendo, e Deus sempre anunciando que essa esperança, um novo futuro viria. Amados, é muito importante nós caracterizarmos essa esperança não como algo abstrato, como algo fugidio, ou aquela coisa da esperança é a última que morre. Não tem nada a ver. A palavra de Deus não relaciona a esperança com isso. Eu tenho dito para os irmãos que essa palavra de termos esperança, de firmarmos uma esperança, de mantermos, perseverarmos numa esperança, ela está fundamentada numa promessa de Deus. Amém, queridos? Diga comigo: promessa, esperança. Portanto, nossa esperança não é a última que morre, não é fugidia, nada disso. Nossa esperança ela está fundamentada na promessa de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Assim como aconteceu aqui com Jeremias, de fato, quando Deus olha para as nossas vidas, quando olha para a sua igreja, quando olha para a sua vida, especialmente, você pode afirmar, baseado naquilo que Deus disse, e Ele tem compromisso com a sua palavra: há uma esperança para o meu futuro. Você pode repetir isso para você mesmo? Há uma esperança para o meu futuro, em nome de Jesus. Amém, amados? Muito bem,
Quando nós falamos em futuro, nós temos que fazer uma distinção aqui, amados, que é necessária. A palavra de Deus fala daqueles que têm esperança e daqueles que não têm esperança. A palavra de Deus fala daqueles corações que estão alimentados pela sua palavra, promessa, e por isso podem firmar a sua esperança, e daqueles que não estão firmados na palavra, portanto, não têm esperança alguma. Eu vi uma entrevista de rua ontem com 2 jovens, jovenzinhos, 17, 18 anos, um casalzinho, e fiquei, mais uma vez, né, isso não é novidade, impressionado com a falta de perspectiva daqueles jovens. Não sabendo por que existem, simplesmente existimos. Qual o propósito da vida? Não tenho propósito nenhum. O que você acha de tudo isso que está acontecendo? Eu acho um acaso, poderia acontecer de outra maneira como está acontecendo, ou seja, um vazio assustador, irmãos. Um vazio assustador. Um vazio que eu vivia antes de conhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não havia pisado numa igreja até o dia da minha conversão. Minha conversão não se deu num templo, como acontece com muitas pessoas. Se deu num apartamento, com 5, 6 pessoas orando juntamente comigo. A minha evangelização se deu durante 1 ano e meio dentro de uma faculdade, né? E eu entreguei minha vida a Jesus sem nunca ter pisado numa igreja evangélica na vida, né? Minha tradição era romana, então, desde pequeno, mas nunca havia pisado numa igreja evangélica, nunca havia ouvido uma pregação de púlpito, nada disso. Mas tive um encontro pessoal com Jesus através da palavra, lendo, estudando a palavra, 1 ano e meio seguido, até jejuando antes da minha conversão, por incrível que pareça, né? Orientado pelo meu pai na fé, pelo meu discipulador, e conheci a Jesus dessa maneira. Então, queridos, quando eu ouço jovens dessa maneira, sem perspectiva alguma, né? Eu me lembro da minha época, de um vazio eu não diria, mas de um questionamento existencial que eu tinha. Queria saber de onde eu vinha, quem eu era e para onde eu estava indo. Havia esse questionamento no passado. Não há saudosismo nenhum nisso, acreditem, mas a minha geração não era uma geração que se caracterizava como uma geração atual. A gente tinha propósito, a gente tinha as lutas, a gente tinha as nossas batalhas, né? Eu lembro na época minha de jovem, todo jovem na época era assim, nós lutávamos pela liberdade de expressão, nós lutávamos pela anistia ampla e restrita, nós lutávamos pela universidade gratuita, eram as nossas batalhas, né? E mesmo aqueles que se entregavam às drogas, como grande parte da minha geração, né? Eles nunca diziam que eles estavam fugindo de algo, eles diziam que eles estavam em busca de encontrar alguma coisa. Então não era fuga, era busca de encontro, né? Até nisso o propósito era diferente, mas um vazio era o mesmo de hoje para quem não tem a Cristo. Então quando a gente fala de esperança, que não é algo fugidio, né? Mas é fundamentada na promessa, na palavra de Deus, aqueles que não a têm, nós lemos ali na palavra, em Efésios, capítulo 2, o verso 12, né? Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era assim que eu me encontrava e acredito, muitos de vocês aqui, antes de terem um encontro pessoal com Jesus, tinham essa mesma experiência. Em Jó, capítulo 27, o verso de número 8, nós lemos, pois, qual é a esperança do ímpio, quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Qual é a perspectiva, não apenas no tempo presente, mas qual é a perspectiva de futuro dessas pessoas? Pergunte a elas. Aliás, não pergunte só àqueles que não são religiosos, mas perguntem àqueles religiosos sem Cristo, porque existe religião sem Cristo, né? Você pergunta para um qual é o destino eterno, ele vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra. Até em religiões bem estabelecidas no Brasil, se você perguntar para os seus adeptos qual é a sua esperança futura, não é? Eles vão dar respostas completamente distintas.
E não é porque somos melhores, irmãos, ou porque valemos mais do que qualquer outra pessoa, porque não somos melhores e não valemos mais sob o ponto de vista da humanidade. Mas aquele que está em Cristo Jesus sabe qual é a sua esperança futura. Amém, amados? E sabe qual é a sua esperança terrena também. Nós temos uma dimensão de esperança no tempo presente. Aí quando nós lemos de maneira inversa qual é a esperança do ímpio e qual é a esperança daqueles que creem, nós vamos lá para Romanos capítulo 8, o verso de número 18, e aí nós lemos: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você pode dizer glória a Deus? O mesmo apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Amém, amados? Então, há esperança para o teu futuro. Diga isso novamente para quem está do teu lado. Há esperança para o teu futuro. Amém? Mas olha, esperança para o futuro terrenal aqui, até o Senhor nos chamar, até a nossa vida terrena cessar, mas há esperança eterna também. Então, é bidimensional essa coisa, né? É no tempo presente e no tempo futuro também. E há duas forças, entendam, irmãos, olha aqui para mim, duas forças que são motrizes, que sustentam essa nossa esperança no tempo presente ainda e sobretudo no tempo futuro. E a fonte geradora, queridos, de tudo isso é a própria palavra de Deus. Veja o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Olha aqui, irmãos, eu estou falando de uma esperança fundamentada numa promessa, não é uma coisa, repito, abstrata, fundamentada naquilo que Deus falou. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio procedentes das, grite isso agora, grite, escrituras. Olha lá, queridos, preste atenção. Perseverança e bom ânimo tem como força motriz a palavra de Deus. Mantenhamos a nossa... Amém, queridos? Vou reler completo agora. Pois tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, não é simplesmente de uma motivação pessoal, né? De alto astral, né? Autoajuda. Não, provém das Escrituras, queridos. Nossa perseverança e o nosso bom ânimo vem daquilo que Deus falou. Mantenhamos a nossa esperança. Ele diz aqui em outra versão: pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E outra força motriz, que agora não é uma força geradora, ou seja, de onde nasce da palavra, mas uma força alimentadora, ou seja, que sustenta aquele nascedouro que veio, aquela esperança que veio da promessa de Deus através das Escrituras. Temos uma fonte alimentadora que é o próprio Deus. Em Romanos capítulo 15, o verso 13 agora, que o Deus os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? Então olha aqui, há um nascedouro, há uma fonte que jorra, que é da palavra de Deus. A nossa esperança no futuro, você pode ter esperança para o futuro, para esse novo ano, mas até o final da tua vida, continue mantendo a esperança, a fé, o bom ânimo, a força, a perseverança, porque você está sustentado na palavra de um Deus que não muda. Amém, amados? Mas durante esse processo, não só nasce disso, a gente tem isso dentro de nós, mas o Espírito Santo de Deus alimenta. Deus vai alimentando isso para que a gente se mantenha, né, na mesma pegada, que a gente se mantenha, sabe, queridos, na mesma energia, nessa mesma confiança. Então, o que esperar de tudo isso? No tempo presente, queridos,
a gente tem algo importante a esperar. Celestial, ok, nós sabemos. Cristãos sabem aquilo que lhes espera, né? Mas a palavra de Deus diz também algo importante para o tempo presente. Eu não estou fixando meus pés, nem lançando as minhas âncoras no tempo presente. Eu estou olhando para o tempo presente, para a esperança que me cabe aqui, né? Mas eu estou olhando especialmente para o futuro. Mas no tempo presente, o tempo que nós vivemos agora, queridos. A mensagem diz respeito disso. O que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. O Senhor bem forte, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor vai te livrar de toda obra maligna. Aplauda o nome do Senhor. Tempo presente. Tempo presente. Tempo presente. Nós temos também, queridos, algumas chaves importantes. Tempo presente. Reino celestial, para o qual nós estamos direcionados. Para o qual nós estamos destinados. Aquele que está em Cristo Jesus já é predestinado. Entenda essa expressão nesse contexto, que é como a gente crê aqui, né? Para esse reino celestial. Mas nós temos algumas chaves importantes para o tempo presente, que você não pode esquecer nesse final de ano, quando você olha para um novo ano que vem pela frente, mas não só isso, mas quando você olha para os anos que você terá daqui para frente. Para o tempo que você tem daqui para frente, ou o tempo que lhe resta daqui para frente, se você preferir, né? A primeira delas, essa segurança que nós temos, é que você será ouvido por Deus. Diga, ouvidos. Nós estamos lá no Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Você pode dizer glória a Deus? Amados, esse Deus eterno, de geração a geração, de início e fim, antes que tudo existisse e vai continuar existindo, esse Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, portanto, Criador de todo o cosmos, de toda essa ordem, esse Deus grandioso, 3 vezes santo, como nós cantamos aqui, é aquele Deus que quando você se ajoelha, agora, se você o fizer, se você fechar os teus olhos, se você perceber aquele fio de prata, como diz ali na sabedoria, aquele fio de prata que liga o teu coração ao coração de Deus, e você ora, esse Deus grandioso, onipotente, onipresente, onisciente, ouve a tua oração. Ouve a tua oração. A tua. Minha oração, como uma massa cinzenta. Ele ouve a tua oração. Tenho ouvido testemunhos tremendos de irmãos, queridos, que têm testemunhado, portanto, a respeito de uma oração, às vezes prontamente respondida, que impacta, que assombra, que dá aquele luminoso com N, luminoso na nossa vida, aquele susto que Deus nos dá, quando nós, às vezes, imaginamos que pelo nosso tamanho, jamais poderemos ser ouvidos ou sensibilizar o coração de um Deus tão grande. Mas nós temos a garantia que a palavra de Deus nos dá. E o salmista reforça isso. Coloquei minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Amém, amados? Ore a Deus. Ele revela a sua intimidade aos seus íntimos. Seus segredos são revelados para aqueles que o buscam, amados. Você pode saber, queridos, que Deus pode falar contigo, mas entenda que Deus pode te ouvir também. Nós temos outras chaves importantes para o tempo presente em relação à nossa esperança, queridos, né? E é a certeza de que nós seremos libertos. Em Provérbios, pode virar, libertos. Em Provérbios, capítulo 20, verso 22, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere para o Senhor e Ele dará vitória a você. Amém, amados? Olha aqui, meu irmão, não é na força do teu braço, nem na capacidade de vingança
daquele que faz mal contra você, de uma situação ruim para a tua vida, mas é a certeza de que esperar no Senhor, e esperar não é, sabe, dobrar as pernas, sentar e ficar ali paradinho, sabe, esperando Deus. Não, é uma espera ativa. A espera ativa significa fazer o que você sabe que tem que fazer, entendendo que Deus fará no tempo certo aquilo que somente cabe a Ele. Amém, amados? Portanto, é uma espera ativa, não é passiva, você ficar, não, Deus vai fazer, amados, mas faça o que você tem que fazer, né? Espere pelo Senhor e Ele te dará vitória. Quantos creem nesse livramento do Senhor aqui? Quantos já receberam livramento na sua vida aqui? Glória a Deus. Quantos livramentos? Uma terceira chave importante, queridos. Terceira chave importante é que nós seremos renovados. Diga renovação. Isaías 40:31, eu li aqui há 2 semanas atrás. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha, o verso poderia ser assim, ó: andam e não se cansam, correm e não ficam exaustos, voam como águias. Não, mas ele fez uma ordem inversa, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, queridos. Essa é a nossa certeza. Os jovens podem se cansar, né, queridos, mas aqueles que esperam no Senhor não se cansam jamais. Amém, amados? Olha aqui, Deus vai renovar as tuas forças em nome de Jesus. São promessas, queridos, para o tempo presente. Promessas para esse final de ano, não apenas para o novo ano que teremos, pelos anos que nós teremos daqui para frente, queridos, que seremos ouvidos, de que seremos libertos, de que seremos renovados, também de que seremos confiantes. Grite bem alto, confiantes. Pode virar, queridos, vamos ler aí Isaías 25, verso 9. Naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Você pode aplaudir a Jesus, amados. Glória a Deus, esse é o Deus que nós cremos. Graças a Deus. Também uma outra chave importante é alegria no Senhor. Você vai se alegrar no Senhor. Nós temos aí Isaías 30:18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém, amados? Venha nessa virada do ano. Eu vou pregar a respeito de bem-aventuranças. Amém, queridos? Vou mostrar para você biblicamente o quanto que você é bem-aventurado, o quanto que você é feliz no Senhor. Venha estar conosco, amém, queridos? Essa é uma mensagem tremenda para você entrar o ano, queridos, não é com o pé direito, com o esquerdo, com os 2 pés, entrar o ano com Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Entrar o ano com Jesus, que é isso que importa. Uma sexta chave importante também, queridos, é que nós seremos herdeiros. Diga, herdeiros. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém, queridos? Novamente a palavra, aqueles que esperam no Senhor. Repita comigo essas chaves importantes, ouvidos por Deus, libertos por Deus, renovados por Deus, confiantes em Deus, alegres em Deus, herdeiros com Cristo. Aplauda o Senhor, amados. Essas são as promessas que nós temos da parte dele. Portanto, amado, não tem por que você ficar na sombra. Não tem por que você se encolher. Eu não subestimo as tuas lutas, meu irmão. E não subestime as minhas também. Eu tenho lutas pessoais grandes, tenho lutas institucionais grandes. Não subestime, eu também não subestimo as suas. Mas isso, amados, não justifica nós não nos abrirmos para o sol da justiça. Não nos abrirmos para que esses quartos escuros da nossa vida, que muitas vezes estão ali insalubres, quartos no fundo do coração, ali embaixo, que a gente não abra as portas e janelas,
para que o sol da justiça bata e possa sanear a nossa vida em todos os aspectos. Amém, queridos? Isso é um exercício ao qual nós temos que nos submeter, sem sombra de dúvida. É um compasso de espera, muitas vezes. É você se sentir na prateleira algumas vezes. Como alguns dos personagens bíblicos já estiveram nessa prateleira, aguardando realmente, nesse compasso de espera, a sua formação, a sua experiência, a sua habilidade para lidar com as coisas. Pode ser que isso leve algum tempo ainda na sua vida, para que você possa impactar. Às vezes leva semanas, às vezes leva meses, às vezes leva anos. Mas entenda, amados, a espera é um instrumento importante de Deus na sua vida. Amém, queridos? Não é à toa que em tantas passagens bíblicas, algumas das quais nós já lemos, usa essa expressão espera. E eu ouso aqui complementar, falando a respeito de uma espera ativa. De uma espera enquanto a resposta, a solução objetiva não vem, você continua perseverando, porque, repito, há uma esperança fundamentada naquilo que Deus disse. E essa espera, queridos, é disciplina de Deus, método de Deus, para poder preparar a gente para projetos importantes. Certamente você já viveu essa fase, algumas dessas fases no passado. Deus te preparando para você assumir algumas posições que você ocupou no passado ou que você ocupa hoje. Mas o desafio é nós continuarmos disciplinados na espera ativa para outras realizações que Deus quer fazer através da tua vida. E quem sabe a partir desse novo ano, em nome de Jesus. Amém, amados? Saia da sombra. Saia da sombra. Venha para essa luz tremenda de Jesus. Se você quiser algum exemplo, eu separei alguns aqui, bem conhecidos, para eu não precisar ir a fundo no contexto histórico de cada um deles. Você pega a vida de Moisés no Egito, Canaã, é uma das mais evidentes. Moisés que era chamado amigo de Deus. Moisés que operou milagres que a gente poderia chamar de insuperáveis. Milagres tremendos. Lembre que ele sai do Egito, ele passa 40 anos, com 40 anos ele sai, passa 40 anos em Midian com ovelhas, aos 80 anos, dos 120 que ele viveu, 40, 40 e 40. Ele é chamado para dizer para Faraó, let my people go. Deixa meu povo ir. Com 80 anos de idade, queridos, ele fez isso. Houve um processo. A minha pergunta para você é, você tolera processos? Raríssimas vezes, Deus opera algo na vida de alguém de maneira repentina. Normalmente ela é sujeita a um processo. Mas nesse mundo pragmático que nós vivemos, queridos, onde o que importa é o resultado, pragmatismo tem muita coisa boa, mas o que ele tem de ruim é quando a gente diz que o que é bom é aquilo que dá certo. Na verdade, eu estou comprando um PF, estou comprando um prato feito. E eu não participei da cocção desse prato feito. Eu só comprei e comi. Como infelizmente, me permitam essa avaliação, fazem algumas comunidades. O que deu certo naquela e naquela, eu vou aplicar aqui, porque aqui também vai dar certo. Não dá, porque o povo é diferente, a história é diferente. Deus tem um propósito diferente para essa comunidade, para outra. Tem características, tem membros diferentes. Por isso que aqui na 100% Vida a gente está ocupado em que essas estruturas não caiam de paraquedas, não venham de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ou seja, dependendo do povo que Deus nos dá, nós vamos fazer as coisas. Nós temos um projeto Vela aqui na igreja. Que igreja tem um projeto Vela? Eu não conheço nenhuma no mundo. Nenhuma. Aqui nós temos 11 veleiros. Porque tem dezenas de jovens adolescentes ali, não só da igreja, de fora também, aproveitando o litoral que a gente tem,
aproveitando esse sol tremendo, eu não vou nem falar em sol hoje, esse vento que a gente tem, né? Esse mar que a gente tem aqui, para a gente poder fazer um trabalho ali de exercício físico, de livrar a molecadinha de 24 horas por dia estar no celular, né? E poder ter uma vida um pouco mais saudável. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por que não fazer templos imensos na floresta amazônica? Porque ali você tem uma densidade demográfica extremamente pequena e espalhada. Então o que se faz? Alguns projetos maravilhosos. Barcos, né? Grandes barcos que levam alimento, que levam evangelização e vão para as pequenas comunidades. Não preciso criar um templo enorme lá para 15 mil, 20 mil pessoas. Não, eu vou no barco, vou nessas comunidades atendendo socialmente, atendendo espiritualmente. São soluções particularizadas, queridos. Cada comunidade tem delas, não é? Mas a gente quer comprar esses pratos feitos porque a gente quer resultado. Resultados são importantes. Claro que são. Corpo saudável cresce. Não temos nenhum problema com números, nenhuma numerofobia, numerolatria, mas também não temos nenhuma numerofobia. Não somos vidrados em números, mas também não há problema nenhum. Porque a gente planta e a gente rega. O crescimento Deus dá segundo a sua boa vontade. Amém, queridos? Então, a questão aqui, queridos, é se sujeitar a processo. Que a gente não está muito a vez. E cada vez menos. É muito rápido. Muita informação e pouca formação. Muito conhecimento enciclopédico. Nós somos um conjunto de verbetes hoje. Podemos explicar qualquer coisa e quando a gente não sabe, basta dar um Google que a gente encontra. Tem a sua utilidade, claro. Mas a gente não introjeta conhecimento mais profundo, queridos. Porque a gente não se sujeita a esse processo. E quando Deus quer usar alguém, queridos, infalivelmente Ele vai usar os seus métodos para preparar você para projetos importantes. Pega o exemplo de Davi. 40 anos guiando o povo, da forma mais significativa. A Bíblia o chama Moisés de amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. 13 anos passou fugitivo. 13 anos saiu caçado de morte, perseguido, jurado pelo rei Saul, até que enfim, ele que já era rei de direito, porque havia sido consagrado, mas não era rei de fato, teve que passar por esse processo, queridos. E a gente tem uma pressa danada para tantas coisas. Pega Elias, profeta Elias, confrontado com Acabe e Jezabel. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado, sem experimentar morte física. Pensa num sujeito em que nós chamaríamos de poderoso. Passou um longo período da vida dele, junto ao ribeiro de Querite, para atender uma viúva de Sarepta. Sentado ali com aquele ribeiro, ele dormia com aquele som das águas, acordava com aquele som das águas. Só que a cada dia que passava, ele não estava ficando surdo. A cada dia que passava, aquele ruído das águas ia diminuindo. Até que por fim ele secou. Passou por esse processo de dependência de Deus, queridos. Você está sujeito a processo? Eu não estou dizendo que você seja um preguiçoso. Preguiça não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é assídia. A Bíblia é ascese, é disciplina. Assídia é preguiça. O corpo pode cansar. Lembre disso. O espírito nunca vai se cansar. Amém, amados? O espírito sempre está pronto. Jesus mesmo diz isso. José do Egito, primeiro-ministro, queridos. Numa época tremenda de crise. José, que você devia estudar muito esse personagem, José do Egito, devia estudar muito esse personagem, queridos. Teologicamente a gente o entende como uma pré-figura de Cristo, não é uma pré-encarnação, por favor. Uma pré-figura, aquilo que representa, num paralelismo, quem é o próprio Senhor Jesus. Escravizado
mordomo de Potifar, acusado de abuso sexual ou estupro, preso. Você nunca viu José reclamar de nada. Não tem uma linha na Bíblia que fala a respeito de uma murmuração desse, porque ele suportou esse processo. Ele tinha uma visão. Deus havia dado para ele uma visão. Deus havia dado para ele uma palavra. A esperança dele estava fundamentada na palavra. Diga aí, esperança. Na palavra. Ele espera ativamente em Deus, fazendo o que tinha que fazer. Por fim, seus irmãos espantados têm que ouvir dele: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E por conta disso, por conta dessa perseverança no processo, Israel foi salvo da morte através da família de José e pôde, então, continuar a sua longa história através da humanidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pega Esther, salvadora, pré-figura de Jesus também, rainha, livra o povo de Israel do extermínio. José fez o dele, Esther fez o dela. Vários anos na sombra. Ela enfrentou o marido, ela enfrentou o rei, mas por fim, o trabalho excepcional que ela acabou fazendo, como todos esses exemplos que eu trouxe, foram precedidos, queridos, por uma preparação paciente. Você tem paciência para suportar processos? Eu não estou dizendo, queridos, que você vai levar 40 anos nesse processo. Não, pode ser. Pode levar 80. Não estou dizendo que você vai, ter que ser preso. São exemplos pessoais aqui. Eu poderia citar tantos outros, queridos. E essa paciência para suportar processos contraria a nossa natureza. Não é próprio da gente aceitar isso. Mas essa preparação, ela acontece durante o período em que tudo parece funcionar sem a gente. Você está nesse processo, você está olhando ao redor e se diz: bom, nada do que está acontecendo depende de mim. Normalmente isso acontece dessa forma. Pega o apóstolo Paulo. É um sexto exemplo que eu trago aqui. Se você for lá em Atos 11, que eu tenho pregado volta e meia, Paulo estava oculto na sombra da vida. Estava em Tarso. Voltou para Tarso, dizem alguns, entre 5 e 6 anos, mais ou menos talvez com 40 anos de idade. Tinha sido usado já por mais ou menos 20 anos, lá na prateleira da vida. Em Romanos 8, versículo 25... nós lemos: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém, amados? Eu quero que você leia esse verso comigo como uma oração. Como uma oração. Vamos juntos? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Pode dizer glória a Deus, queridos? Você tem talentos e dons, meu irmão? Eu vou dizer para você, se você não tem essa certeza, eu vou dizer: certamente você tem. Certamente você tem. Dons excepcionais dados por Deus, talentos naturais. E creia, Deus vai permitir que você use esses dons e talentos na tua vida. Amém, amados? Entenda isso. E aí nós encontramos aí um reavivamento que vinha de Antioquia. Paulo lá na prateleira, as coisas acontecendo lá em Antioquia. Pedro, que não tinha entendido ainda que o evangelho não era só para judeus, mas que era para gentios. E por isso mesmo fazia oposição, não sei se tão velada, ao ministério do apóstolo Paulo. Recebe uma visão confirmando o plano de Deus para evangelizar os gentios. Pedro, cabeça dura, eu não chamei o meu filho a esse mundo para morrer pelos pecados da humanidade apenas para os judeus. Jesus veio para os judeus, é verdade. Vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, disse Jesus. Mas Ele chama os seus filhos por todo o mundo. Porque Ele dá cumprimento, a igreja vai dar cumprimento
aquilo que Adão e Eva errou, aquilo que momentaneamente Israel tinha errado, de ser luz para as nações e de abençoar todas as famílias da terra. Agora a igreja, o tempo da igreja é agora, vai por todo mundo e evangeliza. Pedro, o que eu estou te mostrando não é comida judaica, kosher, né? Não é comida hebraica. O que estou te mostrando, né, é que você deve comer aquilo, você deve se entregar àquilo que você acha que é proibitivo. Não é só para judeu, é para todo mundo. O resultado disso é que muitos creram. Um gentil chamado Cornélio foi convertido. E eu vou dizer uma coisa que aconteceu aqui, que acontece até hoje. Muitas vezes não é difícil convencer o não crente, difícil é convencer o crente. Às vezes nós somos tomados de um espírito de Pedro, no sentido de nos acharmos diferentes, acharmos melhores, intocáveis, julgarmos os outros com uma facilidade tremenda, mas com uma dificuldade de entrar no espelho da vida e olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria limitação. Mas Cornélio creu, queridos. O avivamento acontece ali nas ilhas do Mediterrâneo, as ilhas orientais ali do Mediterrâneo, e chega até Antioquia. Está lá em Atos, se você quiser ler depois, capítulo 11, a partir do verso 19, você vai encontrar esse grande avivamento. No verso 22, nós lemos que a notícia chegou a Jerusalém, que envia Barnabé de Chipre. Por quê? Porque Barnabé teria identidade com os cipriotas, com os novos convertidos ali. Então vai lá, Barnabé, veja o que está acontecendo, versos 23 e 24. E Saulo? Saulo era conhecido por José das Consolações. Barnabé. Aí Barnabé chega lá, está lá participando daquele avivamento tremendo. Só que ele lembra de um cara que era mestre na palavra. Quem é esse cara? Apóstolo Paulo. Ele vai lá para Tarso de novo, bate na porta. Paulo! O apóstolo Paulo desce lá da prateleira. E diz, opa, Paulo, está acontecendo um negócio tremendo, você faz parte disso. Você deu início nisso tudo, sabe? Você rompeu, você quebrou preconceitos, paradigmas novos você estabeleceu a partir do que Deus te chamou. Vem para cá, vem para Antioquia, porque você precisa participar desse grande avivamento, precisa discipular, precisa ensinar esse povo com o dom espiritual que tu tem de mestre, de conhecedor da palavra, né? Quilômetros de distância, rejeitado pelos judeus, rejeitado pela trinca de ases ali de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, Paulo, Pedro, Tiago e João. Mas agora Pedro havia compreendido. 14 anos, período de Tarso no aguardo. Está lá em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Paulo diz, entre ser forte e entre ser fraco, pronto para sair da sombra. E Deus honra a vida de Paulo, ele sai da sombra, explode. A igreja de Antioquia explode em avivamento, evangelismo, em conversões. Talvez Paulo se acomodasse por isso. A igreja estava junta, a igreja estava jejuando, a igreja estava em oração, 3 condições importantes: o ajuntamento, o jejum e a oração. E Deus disse, separa. Separa. Os principais líderes, tira ali de Antioquia. Não vai se sentindo confortável não. E manda para as suas viagens missionárias, para que o Evangelho alcançasse todo mundo. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amados? Pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus por isso. Perceba o processo. É isso que rapidamente eu incito os irmãos a refletir. Reparem no processo. E aí, irmãos, não é uma questão de ter pressa. É não perder tempo. A questão não é ter pressa. A questão é não perder tempo. Remir o tempo. Saber o que fazer com o tempo que te é dado. Até o Senhor dos Anéis fala isso no Gandalf. Importante é saber o que fazer com o tempo que lhe é dado. Mas é um fato, queridos. É um fato. Sem sombra de dúvida.
Barnabé não recebeu o currículo de Paulo, mas ele precisava de ajuda. A Bíblia diz no verso 26, tendo-o encontrado. O ensino de Paulo era fundamental, sabe por quê? Porque a experiência de Paulo, os processos pelos quais o apóstolo Paulo passou, era fundamental. E essa liderança era necessária na igreja. E uma liderança na igreja, irmãos, não é dada por carteirinha. Uma liderança na igreja é dada por imposição de mãos, mas não é dada por imposição humana. Deus levanta essas lideranças. Amém, amados? Amém. Muitas pessoas reivindicam, no nosso meio aqui já aconteceu, reivindicam maior autoridade. Aconteceu isso entre nós. Isso aconteceu em muitos outros momentos também, mas a igreja aqui reconheceu a autoridade pela experiência que eles tinham. Eu quero encerrar com os irmãos com alguns princípios importantes que a gente aprende aqui. Não é? Vira para o teu irmão novamente e diga, saia da sombra. Primeiro desses princípios, queridos, quando Deus nos chama para agir de modo eficaz, Ele inclui o que não gostamos. Um tempo de preparação de espera. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Em nome de Jesus, entenda isso. Excepcionalmente, Deus levanta pessoas de uma hora para outra. Se você pegar o período pré-monárquico de Israel, período dos juízes, eles eram aquilo que eu tenho chamado de líderes emergenciais. Eu nunca vi essa expressão, mas eles eram líderes emergenciais. Os juízes, eles eram levantados por um período muito pequenininho, ou um pouquinho maior, mas um período ali, podemos chamar de curto, para atender e resolver certos problemas pontuais do povo de Israel. Ainda assim, lendo a história desses juízes, homens e mulheres que foram juízes de Israel, a gente não pode dizer que eram pessoas despreparadas. Infelizmente, graça no meio cristão evangélico, aquela história de que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados ou os escolhidos. Paulo não era capacitado, Moisés não era capacitado, Davi não era capacitado, Esther não era capacitada. Eu não estou querendo dizer, queridos, que somente aqueles que têm um currículo acadêmico, ou aqueles que são intelectuais, profundos conhecedores das coisas, são as pessoas que Deus vai usar. Paulo mesmo diz que ele chama as coisas fracas para envergonhar as fortes. Chama as que nada são para envergonhar as que são. Não é? Mas isso não é uma regra, dizer que Deus não chama pessoas capacitadas. E também não é uma regra dizer que Ele não capacita, não vai capacitando aqueles a quem Ele escolheu. Jesus fez isso com seus discípulos. Chamou aqueles que, entre aspas, nada eram, formou. Eu não gosto de usar a expressão treinou, né? Treinar é para animal, né? Mas Ele formou esses discípulos até o momento em que eles estavam prontos para poder dar continuidade, assumir o bastão da salvação e levar para todo mundo. Mas não caia nessa esparrela aí de achar que, sabe, que você conhecer mais a palavra de Deus, que isso vai te afastar do Senhor. Mas Ele nos chama para agir de modo eficaz, e Ele inclui o que a gente normalmente contraria a nossa natureza humana, que é um tempo de preparação. Diga comigo, tempo de preparação. Eu não sei se é grande, se é mais curto, se é assim, assado, não sei, mas há uma necessidade. Você se prepara para receber gente em casa. Você se preparou aí, possivelmente, para receber alguém ou ser recebido. Alguém preparou para que esse Natal você pudesse estar junto com essas pessoas. Você se prepara para um vestibular. Você se prepara para ter uma profissão. Você se prepara para enfrentar um problema espiritual grave. Antes de assumir o ministério, eu me preparei 11 anos, sem saber exatamente o que aconteceria,
11 anos de preparação intensa, queridos, para poder assumir a responsabilidade que eu assumiria daquilo. Tem que ter preparação para tudo, irmãos. Para você ter um físico mais saudável, uma vida mais saudável, você tem que se preparar para isso, tem que encarar um processo. Diga comigo, processo. Segunda questão importante, à medida que nós somos preparados, Ele nos mostra que a obra depende dEle e nos torna humildes. Amém, amados? Porque há uma tendência de você achar, eu estou preparadão, tudo agora vai depender da minha capacidade. Que tolice! A tua preparação é um elemento importante nisso, não é, queridos? Mas nunca você vai perder a humildade de achar que Ele é Senhor de todas as coisas e tudo depende dEle. Você pode dizer, glória a Deus, queridos. O tempo das estrelas acabou. Tem muitas por aí. Agora é o tempo da igreja, irmãos. Amém, queridos? Não é nome A, B, C, D, E, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o tempo da igreja. Em terceiro lugar, queridos, durante a preparação, Ele nos revela dimensões de si mesmo e do ministério, queridos, em profundidade, coisas que a gente não conhece. Olha aqui, não é só um tempo de exercício espiritual cansativo, quase que insuportável. É um tempo, queridos, de revelação de quem Deus é e de qual é a natureza e a forma pela qual você vai exercer o ministério que Deus deu. Todos aqui têm o seu ministério. Todos aqui receberam uma porção da parte do Senhor. E fique esperto, hein? Porque em 5 passagens do Novo Testamento, Jesus diz que Ele volta para cobrar. Que Ele volta para saber o que nós fizemos. E não adianta puxar lá do bolso, né? Ali uma medida suja, né? Desgastadinha ali. Não adianta fazer isso. Porque ainda o que tiver vai ser tirado. É um alerta que o Senhor Jesus nos dá. Importante. Em quarto e último lugar, queridos. Normalmente a hora chega quando a gente não espera. Amém? Amém? Portanto, a preparação tem que ser permanente, amados. Ronaldo, você tinha algumas perspectivas de mudança de país, né? Já participou, já estiveram em alguns outros, não é? Mas nem sempre você tem uma certeza absoluta do que vai acontecer daqui para frente, sim ou não? Mas você é um cara preparado. Um sujeito competente, preparado. Junto com a sua esposa, estão prontos. Estão ativos no Senhor. Para quando Deus chamar. Pode ser que daqui a pouco você volte, né? Mas é assim que acontece, queridos. E essa hora certa, irmãos, é quando nós estamos mais efetivos na presença do Senhor. Amém, amados? Queridos, esse final de ano, início de ano, que virá pela frente, a pressão vem. Não esperem outra coisa. Eu tenho dito para a igreja, não de maneira desanimada ou pessimista, mas eu tenho dito, vai piorar. Quem lê as Escrituras não pode esperar um mundo de felicidade cor-de-rosa. A situação vai se agravar cada dia mais, queridos. Mas quebrar esse cadeado desses segredos, dessas chaves, queridos, não é usando o pé de cabra, mas lembrar que Deus tem poder para realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Portanto, vamos firmar a nossa esperança na Sua palavra, porque vai suceder da maneira como Deus prometeu. Amém, amados? Há uma esperança para o teu futuro, porque a palavra diz que há. Firme-se nessas promessas, queridos. Encontre essas chaves que nós mencionamos aqui, para que você possa olhar para frente, esse novo ano daqui para frente, com ânimo redobrado, não apenas com motivação pessoal, mas fundamentado naquilo que Deus tem prometido para a tua vida, em nome de Jesus. Diga comigo, Deus tem poder. Aplauda Jesus, amados, faça isso.